Fala pessoal, vamos aqui começar uma revisão, tá certo? Sou o professor Muniz. Para quem não conhece meu canal, tem um canal voltado aí para vários assuntos de concursos, tá certo? Então deixa o like antes de já começar nosso vídeo. Queria deixar também um grande abraço. Vamos compartilhar nossos materiais porque tem muito conteúdo importante para vocês. Então um grande abraço para o pessoal do nosso Vetorial Concurso na cidade de Itapipoca, né? Mandar um grande abraço para o pessoal do Tururu, do Deserto, daqui da nossa sede também, tá certo? Que vocês sempre estejam estudando, porque sempre tem que estar estudando para que vocês alcancem o objetivo de vocês. Então, para quem conhece meu trabalho, sem mais delongas, tá certo? Já mandei um grande abraço para vocês, um beijão, é isso aí, de maneira objetiva, direta, tá certo? Sem mais delongas, vamos continuar aqui. Só lembrando, pessoal, essas questões eu tirei ela de um concurso do Ministério Público do Estado do Ceará, tá certo? De nível médio, que é a prova, que é a PM, é uma prova de nível médio, tá certo? E que eu trouxe as próprias questões da banca CESP para vocês, para a gente trabalhar alguns termos importantes que podem cair na prova de vocês. Essa prova ela foi bem diferente, ela trouxe 3 textos pequenos, tá certo? E cobrou muita parte de aspecto gramatical. Então, assim, concurso tem que ter bizu, tem que saber desenvolver, tá certo? As questões. Então, tem que ter muita dedicação, resolução de muitas questões para que a gente realmente fixe esse assunto na cabeça. Tá certo, pessoal? Então, vamos aqui começar. Vamos fazer primeiro uma leitura de interpretação de texto para saber o que é que o texto está nos trazendo. E depois eu vou trabalhar com vocês um pouco do aspecto gramatical do texto. Tá certo? Vamos lá. Então, texto 1, vamos lá. Entre todos os fatores técnicos da mobilidade, um papel particularmente importante foi desempenhado pelo transporte da informação. Olha aí. Um tipo de comunicação que não envolve movimentos de corpos físicos. Então, ele está querendo dizer que é um transporte de informação que não envolve movimento de pessoas fisicamente levando a informação. Ou só o faz de forma secundária e marginalmente. Ou seja, não constantemente, não é? É como se fosse de forma secundária. A forma primária seria o movimento sem os corpos físicos. Desenvolveram-se de forma consciente, de forma consistente, meios técnicos que também permitiram a informação viajar independentemente dos seus portadores físicos. Então, foi descoberto algum meio técnico, né, que a informação viaja sem o portador físico, a pessoa que vai levar a informação. Olha aí. Independentemente também dos objetos sobre os quais informava, meios que libertaram os significantes do controle dos significados. Olha que interessante. A separação dos movimentos da informação em relação aos movimentos dos seus portadores e objetos permitiu, por sua vez, a diferenciação de suas velocidades. Opa! Cara, concorda comigo que esse texto tem alguma coisa a ver com globalização? Globalização. Movimentos dos portadores permitiu a diferenciação das suas velocidades. Então, sem o corpo físico, tá certo? Com essa nova tecnologia, esse novo meio de comunicação, eu consigo levar as informações de uma maneira bem mais rápida, tá certo? Então, ele está fazendo uma espécie de comparação como se eu levasse a informação com os corpos físicos. Então, ele está fazendo uma comparação. Eu levo a informação com o corpo físico e eu também fazendo a comparação sem o corpo físico. Ou seja, levando através desse novo meio de comunicação que a gente não sabe qual é. A gente está lendo um texto ainda. Vamos lá. O movimento da informação ganhava velocidade num ritmo muito mais rápido que a viagem dos corpos. Opa, está fazendo uma comparação. Ou a mudança da situação sobre a qual se informava. Afinal, o aparecimento da rede mundial de computadores, já está começando a me revelar quem seria esse meio de informação. Pessoal, sem ele falar, quando ele coloca rede mundial de computadores, isso aqui faz eu remeter que isso aqui seria o quê? Internet.
Internet. Tá certo? Essa nova comunicação, rede mundial de computadores. Pôs fim. No que diz respeito à informação, a própria noção de viagem, distância a ser percorrida. Então, tudo tem a ver com a questão da globalização. Olha aí, ó. A questão do fluxo de informações, ele aumentou, mas de forma mais rápida. Não precisa mais do corpo físico, como ele bem fala, só de forma secundária. De forma, secundária. Certo? Ó. Então, é assim que a gente vai aprendendo a interpretar textos, tá? Internet, globalização, olha aqui, ó, distância a ser percorrida diminuiu, ganhou velocidade, diferenciação das velocidades. Interessante. São pontos importantes que você vai tirando de cada parágrafo e vai montando a sua própria formação para que você possa resolver as questões. Então vamos lá. Afinal, o aparecimento da rede mundial de computadores pôs fim no que diz respeito à informação, a própria noção de viagem. Ele está dizendo que pôs fim à noção de viagem. Aí, o que tornou a informação instantaneamente, ou seja, de imediato, disponível em todo o planeta, tanto na teoria como na prática. Então, hoje você manda uma mensagem pelo WhatsApp de uma maneira bem mais rápida. Instantaneamente vai chegar aquela mensagem aí no seu celular, independentemente de onde você esteja. Tá certo? Então, pessoal, fizemos a interpretação do texto, pegamos pontos importantes, tá? Agora eu quero trabalhar com vocês, em cima dessa revisão, alguns aspectos gramaticais que pode ser importante na hora que a gente for resolver as questões. Olha que interessante. Eu vou pegar aqui e vou dar uma apagadinha em tudo que eu escrevi. Beleza, pessoal? Um grande abraço aí para quem está nos assistindo. O Icapuí, né? Que me assiste, manda mensagem de todo jeito aí. Denis lá do deserto, né? Então, pessoal que sempre está nos acompanhando, o Magalhães lá da Betânia, só gente boa, beleza? Então vamos lá, pessoal. Então vamos começar agora a análise de aspectos gramaticais. Vamos lá. Entre todos os fatores técnicos de mobilidade, um papel particularmente importante foi desempenhado pelo transporte da informação. Olha, o transporte da informação desempenhou um papel importante. Se você observar, esse trecho aqui, ele está na voz passiva. Por que, Muniz? Observa a presença de uma locução verbal. Foi desempenhado. Olha essa terminação no particípio. Particípio. Olha isso aqui, Muniz. Particípio. Foi desempenhado por quem? Pelo transporte da informação. Transforma. O transporte da informação desempenhou um papel particularmente importante. Legal. Show de bola. Quando eu consigo fazer essa inversão, é porque esse trecho aqui ele está na voz passiva. Como a gente tem essa locução, então é voz passiva o quê? Analítica. Analítica, tá bom? Muniz, que interessante. E o que seria esse trecho aí que está em vermelho, Muniz? Pelo transporte da informação. Bom, o transporte na voz ativa praticava a ação de quê? De desempenhar um papel importante. E agora, como ele está na voz passiva, analítica, então, esse carinha aqui, pelo transporte da informação, é o que a gente chama de quê? De agente da passiva. O agente da passiva. Muniz, é só tu inverter. Show de bola. Então, esse é o primeiro aspecto gramatical que a gente analisa dentro desse texto, tá bom? O agente da passiva é o sujeito da voz ativa. Então, vamos lá. Um papel particularmente importante foi desempenhado pelo transporte da informação. Um tipo de comunicação que não envolve movimentos de corpos físicos ou só faz secundariamente e marginalmente. Então, ele está querendo dizer que esse papel, né? O que seria esse papel, né? Desse transporte dessa informação? Então, o transporte da informação, ele desempenha um papel. O que seria esse papel, né? O que seria esse papel? Então, ele diz aqui, o tipo de comunicação que não envolve um movimento
de corpo físico. Então, esse é o transporte da informação. Então, ele está querendo explicar aqui o que seria esse transporte. O que seria esse transporte, né, dessa informação? Seria o quê? O tipo de comunicação que não envolve o movimento dos corpos. Ele está tentando te explicar. O que seria isso aqui, Muniz, que está introduzido por um travessão? Isso aqui é um aposto. Tá? Isso aqui é um aposto. Um aposto, tá bom? Está explicando esse termozinho aqui, ó. Esse transporte da informação. Então, um papel, né, que foi desempenhado pelo transporte da informação, que é o tipo de comunicação que não envolve o movimento dos corpos físicos. Ou seja, esse transporte da informação. Ele está explicando. Então, isso aqui é um aposto. Tá certo? Todo esse trecho aqui, ó. Todo esse trecho que está sendo introduzido por esse travessão. Então, quando ele tem esse termo que explica um termo anterior, a gente está diante de um aposto. Tá certo? Desenvolveram-se de forma consistente. Desenvolveram-se de forma consistente meios técnicos que também permitiram. Olha esse termo aqui, ó. Se você observar, quem desenvolve alguma coisa. Então, se você observar, nós estamos diante de um verbo transitivo direto que se liga a uma partícula si. Quando a gente tem essa situação, Muniz, nós estamos diante de uma voz passiva sintética. Quem desenvolve algo. O que seria esse algo? Aqui seria o sujeito paciente. Sujeito paciente. Tá bom? Então, se eu tenho um verbo transitivo direto que se liga ao si, beleza? Então, aqui a gente vai estar diante de uma voz passiva. O que foi desenvolvido? Desenvolveram-se meios técnicos. Esses meios técnicos aqui, ó, é o que a gente chama de sujeito paciente. Sujeito paciente. Beleza? Muniz, verdade. Desenvolveram-se meios técnicos. Muniz, e por que ele está no plural? Porque meios técnicos está no plural. Logicamente, ele é o sujeito paciente. E a gente sabe que quando o verbo é transitivo direto e se liga a essa partícula si aqui, ó, qual seria a função desse si? Esse si é simplesmente uma PA, partícula passivadora. Então, olha que detalhe importante isso daqui. Desenvolveram-se meios técnicos. Transforma, Muniz, transforma. Meios técnicos foram desenvolvidos. Desenvolveram-se meios técnicos, que também meios técnicos foram desenvolvidos. Deu para inverter? Deu para inverter. Então, nós estamos diante de uma voz passiva. Como ele está se ligando ao si, aqui é uma voz passiva o quê? Sintética. Sintética. Beleza? Então, olha que detalhe importante. Se ele perguntasse numa questão a função do si, tá aí. Beleza? Desenvolveram-se meios técnicos. Isso aqui é o sujeito paciente. Meios técnicos que também permitiram. Olha esse que, Muniz. Meios técnicos, os quais... não vem com aquela brincadeirinha não, Muniz. Toda vida que eu pegar um que, toda vida que eu pegar esse que e substituir por os quais, Muniz, nós estamos diante de o que, meu amigo? Aqui nós estaremos diante de um pronome relativo. Pronome relativo que é um termo anafórico que retoma uma coisa anteriormente falada. Olha que interessante. Desenvolveram-se meios técnicos que também permitiram, ou seja, desenvolveram-se meios técnicos, os quais também permitiram. Nós estamos diante de um pronome relativo. Relativo. Então, cuidado. Lembrando que os pronomes relativos, eles irão iniciar o que, Muniz? Uma oração subordinada adjetiva. Como não tem nenhuma vírgula aqui, então ela é restritiva. Se tivesse a vírgula, Muniz, era explicativa. Muniz, mas se eu retirasse a vírgula, muda o sentido, mas a gramática permanece. Então, isso aqui é questão de prova, pessoal. A gente não pode esquecer desse detalhe. Olha o que foi que a gente já trabalhou. Vamos recapitular aqui. Dentro desse texto, que caiu na prova do Ministério Público, ele trouxe o quê? Trabalhamos voz passiva. Olha aqui, encontramos um agente da passiva, aqui. Encontramos uma voz passiva sintética. Qual é a função do si? Olha aí, partícula passivadora. A concordância verbal do verbo desenvolver com os meios técnicos. Lembrando que quando esse si for PA, esse verbo que se liga a ele, no caso ele é transitivo direto,
ele concorda com o sujeito paciente aqui, ó. Tranquilo? Então, se o sujeito paciente está no plural, esse verbo também estaria no plural. Beleza? Então, vamos lá, garotos. Encontramos um pronome relativo que inicia o quê? Uma oração subordinada adjetiva. Aí eu disse, ó, não tem vírgula aqui, ó. Não tem vírgula aqui. Não tem vírgula aqui. Se não tem vírgula aqui, meu garoto, ó, vamos lá. Olha lá. Se eu não tenho a vírgula aqui, então ela é o quê? Restritiva. Se eu tivesse a vírgula bem aqui, seria o quê? Explicativa. Muniz, se eu retirar a vírgula, vai lá na canetinha, tira a vírgula. Tirei. Se a questão pedisse para tirar, o que você ia marcar? Muda o sentido, deixa ele mais restritivo. E a gramática não tem mais nenhum erro. Ou seja, eu tirar e colocar a vírgula não dá erro na gramática, só dá erro no sentido. Porque com vírgula fica explicativo, sem a vírgula fica restritivo. Tá bom? Então, cuidado com esse aspecto aí, ok? Então, vamos começando a trabalhar aqui alguns aspectos importantes. Vamos continuar aqui, pessoal. Deixa eu só apagar aqui para ficar melhor, ok? Aí vocês vão anotando aí durante a aula, tá? Se chegar a 100 likes, eu deixo disponível, tá bom, pessoal? Então, vamos compartilhar aí, porque aqui tem uma gama de informações importantes, ok? Então, vamos lá. Independentemente também dos objetos sobre os quais informava, ou independentemente também dos objetos, lembrando que esse dos é a formação da contração de di mais os. Observe que eu tenho esse artigo que se refere ao substantivo objeto. Objeto. Olha lá. Objetos sobre os quais informava. Olha o pronome relativo aqui, ó. Sobre quem informava, sobre os quais informava. Então, esse pronome relativo, ele retoma quem? Retoma objetos. Objetos sobre os quais informava. Olha que interessante, Muniz. Então, ó, trabalhando um pouco de termo anafórico. Por que ele é anafórico? Porque ele retoma esse termo anterior dentro do texto. Ok? Então, outro ponto importante, a questão dessas aspas. Né? Questão das aspas. Muniz, o que tu falar aqui vai ficar bem facinho para na hora de resolver a questão, né? Esse é o objetivo. Essas aspas, pessoal, às vezes a gente utiliza numa citação, não é isso? Numa uma ironia. Quando a gente, por exemplo, numa citação, você vai citar igualzinho que uma palavra do que o autor falou. Geralmente você coloca os travessões, né? Para colocar a fala do autor. Mas também você pode colocar entre aspas. Se você assistir o Jornal Nacional, ele fala assim às vezes, ó, abre aspas, aí ele coloca o que o fulano falou, fecha aspas. É porque ele colocou uma citação de um autor fora do texto. Mas as aspas também poderiam ser utilizadas para uma questão de ironia, usar palavras que não estão sendo utilizadas no seu sentido habitual. Tá certo? Então, olha aqui, ó, é o que acontece aqui na palavra significantes e significados. Quando ele diz meios que libertaram os significantes e os significados. Então, ele não colocou essas palavras no seu sentido habitual. Tá certo? Então, por isso que foi utilizado essas aspas, ok? A gente utiliza em palavras que formam neologismo. Utilizamos em palavras também, quando a gente coloca palavras estrangeiras, também a gente utiliza as aspas, ok, pessoal? Então, ó, muito cuidado nessa garotinha aqui, tá bom? Então, vamos lá, continuando os nossos aspectos de texto. Vamos lá. A separação dos movimentos permitiu. Ó, a separação dos movimentos da informação em relação aos movimentos do portador, isso aqui é só farofa. Permitiu. Por que é que esse verbo está no singular? Porque ele está concordando com o núcleo do seu sujeito, separação. Fazendo uma concordância. Aqui o verbo está no singular, Muniz. Por quê? Ele está no singular porque ele está concordando com quem? Com separação. Muniz, olha que o verbo está bem distante, né? Pessoal, isso aqui é só farofa. Ó. Quem permitiu a diferenciação de suas velocidades? A separação. Então, a separação, ó, é o sujeito do verbo permitiu. Se ele está no singular, é porque o núcleo do sujeito está no singular. Agora, quem permite, permite o quê? Permite alguma coisa. Cadê esse alguma coisa, garoto? Quem permite, permite
a diferenciação de suas velocidades. Olha onde é que está o objeto direto. Olha, tá vendo aí como é que a gente pega a gramática e aplica ao texto? Olha onde é que está o objeto direto, pessoal. Olha aí. Tá aí, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui é o objeto direto. E cadê o verbo transitivo direto? Tá aqui, ó. Quem permite, permite alguma coisa. Quem permite, permite alguma coisa. Entendeu aí? Então, vamos continuando aqui. Então, a separação permitiu a diferenciação de suas velocidades. O movimento da informação ganhava velocidade. Quem ganha, ganha alguma coisa. Ganhou o quê? Velocidade. Objeto direto também. E aqui é um verbo transitivo direto. Então, olha aqui que a gente está analisando a sintática do texto. Ganhava velocidade num ritmo muito mais rápido que a viagem dos corpos. Ó, muito mais rápido que... Muniz, será que eu poderia colocar um do bem aqui? Será que eu poderia falar assim, ó? O movimento da informação ganhava velocidade num ritmo muito mais rápido do que a viagem dos corpos. Muito mais rápidos do que... Será que eu poderia colocar um do bem aqui? Muniz, meu amigo, eu poderia sim. Tá? Eu posso falar num ritmo muito mais rápido do que a viagem ou muito mais rápido que a viagem. Tá? Quando tem essas espécies de comparação aqui, eu posso colocar o do e não vai ter prejuízo gramatical. Algumas questões do SESC já cobraram esse assunto aqui, tá certo? Em relação quando a gente tem esse aspecto de comparação. Mais do que, mais que. Ok? Que a viagem dos corpos ou a mudança da situação sobre a qual se informava. Sobre a qual, ó. Sobre o qual. Isso aqui é um pronome relativo, não é isso? Afinal, dando uma ideia de conclusão, ó. Afinal, o aparecimento da rede mundial de computador pôs fim. Quem pôs fim? Pôs fim a alguma coisa. Pôs fim ao quê? A própria noção de viagem. Olha a crase, pôs fim a alguma coisa, a noção, ok? Ó, esse artigo se liga ao substantivo noção, tá? Noção. E a outra preposição se refere, vem da regência do fim. Quem pôs, pôs o quê? Fim, pôs fim a alguma coisa, pôs fim à noção de viagem. Ah, Muniz, por isso que tem a crase eta aqui, ó. Beleza, ó? Uma preposição que vem da regência do fim, a... E a outra, o artigo se refere ao substantivo feminino, a noção. Ok? Então, a gente trabalhou alguns aspectos, pessoal, de gramática, crase, pronome relativo, oração adjetiva. A gente encontrou dentro desse texto. Voz passiva sintética, né? Agente da passiva, sujeito paciente, aspas, objeto direto, verbo transitivo direto. É a questão da concordância, encontrar o sujeito. E é isso que as bancas vão pegar de vocês. É isso que a banca vai querer de vocês. Tenho certeza disso daqui. Tá, pessoal? Então, depois dessa nossa introdução, nossa aula de português, tá certo? Que você vai fazer isso no seu material que eu coloquei disponível para vocês. Eu vou tirar toda a tinta aqui do slide, tá? Para a gente agora resolver as questões. Vamos lá? Já analisei aspecto de interpretação, agora eu vou analisar aspecto de gramática. Vamos aqui à nossa primeira questão, onde diz com relação aos aspectos linguísticos e aos sentidos do texto, julgue os itens a seguir. A rede mundial de computadores, a que o autor se refere, na linha 11, né? Ó, vamos aqui, ó, aprender a identificar a linha 11. Cadê ela? Opa, rede mundial de computadores. Se refere, corresponde à internet. Correto, pessoal. Ah, Muniz, mas não tem internet no texto explícito, meu amigo. No texto existem informações explícitas, mas também existem informações implícitas, pessoal. Implícitas. As implícitas é que eu vou ler no texto, eu vou... ela não está ali naquele momento, mas a gente sabe que existe. Então, a rede mundial de computadores, meus garotos, se refere ao quê? À internet. Ok? Então, tem informações explícitas e informações implícitas dentro do texto, que você vai ter que analisar, tá bom? Vamos lá. As formas pronominais, os quais e a qual, referem-se respectivamente, ó, questão cobrando termos anafóricos.
referentes textuais. Textuais. Olha aí. Então, ele quer saber a quem esses termos que estão lá no texto aqui, ó, se referem. Vamos lá. Cadê eles? Está aqui. Independentemente também dos objetos sobre os quais informava. Opa, esse os quais retoma quem? Retoma objetos. Objetos, os quais informava. Então, o referente textual dele, ó, é objetos. Objetos. Pode observar aqui. Ó. Beleza? E o outro, ó, que é a qual que ele quer também, retoma quem? Vamos lá. Que a viagem dos corpos ou a mudança da situação sobre a qual se informava, ou seja, esse a qual retoma quem? A mudança. Ó. A mudança sobre a qual se informava. A mudança da situação sobre que se informava, ou seja, a mudança sobre a qual se informava. Então, retoma mudança. Tá? Então, é um termo anafórico. Então, é a mudança sobre a qual se informava. Então, vamos aqui ver na questão, ele está dizendo que retoma portador físico, não tem nada a ver em situação, questão errada. Primeiro, os quais retomou objetos dentro do texto e a situação retomou que a mudança. Tá? Muniz, essas questões são muito difíceis, cara. Cara, não é difícil não. Difícil é a forma como o professor te repassa. Tá certo? Porque pegar um texto desse, tá certo? E para quem vem de Maria de primeira viagem, vai levar um tombo. Ah, meu Deus, como é que eu resolvo uma questão dessa do CESP? CESP é uma banca difícil, realmente é uma banca difícil. Então, às vezes você até sabe o conteúdo e às vezes você dá uma vacilada. Mas é isso aí, tá certo? Então, mas sabendo, conhecendo direitinho as questões, fica mais fácil. Então, ó, questão cobrou referências textuais. Vai anotando aí para tu revisar em casa, ó. Beleza? Primeira questão cobrou uma questãozinha de interpretação mesmo de texto, mas cobrando informações explícitas e implícitas. E aqui, referentes textuais, que está dentro da coesão referencial. Dentro do assunto de coesão. Dentro da coesão referencial. Ok? Coesão referencial. Isso aqui cai demais em prova. Tá certo? Vamos lá. Coesão referencial. Pronomes. Né? Geralmente como pronomes. Ou adjetivos mesmos. Ou são tudo que retoma coisa passada no texto, que já foi citado. Coesão sequencial, meus alunos. O que seria, Muniz? Fala para mim o que é uma coesão sequencial. É quando você utiliza conectivos para dar sequência ao texto. Conjunções. Tá certo? Você utiliza muito conjunções. Mas, porém, contudo, não obstante, todavia, são conjunções que você utiliza aí para dar sequência ao texto. E montar, né, dar uma ideia, fazer as ligações com as orações. Vamos aqui na nossa terceira questão, onde ele diz o seguinte. A supressão do acento indicativo de crase. Crase é o quê? É quando você tem uma preposição e se juntou com um artigo. Na junção dos dois vai dar o quê, Muniz? A crase. Então vamos lá. Lembrando que essa preposição vem da regência de algum termo e esse artigo se refere a algum substantivo feminino. O que me diz? Porque não tem crase quando tem um substantivo masculino, não tem crase, tá? Então aqui pode ser um verbo ou pode ser um nome mesmo, regendo, tá? Então vamos lá. A supressão do indicativo de crase em a própria noção de viagem manteria o sentido e a correção gramatical. Vamos lá no texto. Tá aqui. O aparecimento da rede mundial de computadores, né, pôs fim ao quê? A própria noção de viagem, ou seja, pôs fim à noção. Essa própria aqui, ó, é um pronome demonstrativo. A própria noção, essa noção, tá certo? Então, a própria noção, na verdade demonstrativo não, possessivo, né? A própria noção, ou seja, a sua noção de viagem, beleza? Essa noção. Então, vamos lá. Então, essa crase, ela veio da onde, Muniz? Ó, pôs fim, quem pôs fim a alguma coisa, pôs fim à noção, pôs fim à noção. Então, essa crase é obrigatória. Coloca lá, ó, coloca lá no texto. Pôs, né?
Pôs. Deixa eu voltar aqui. Olha lá. Pôs fim. Fim a alguma coisa. A noção, ó. Tá aqui, encontrei o substantivo o quê? Feminino. Vem cá agora, ó. Vamos lá. Quem pôs fim a. Aqui é uma preposição que vem da regência da onde, Muniz? Ó. Preposição vem da regência do fim. Lembra que eu falei que não é só o verbo, tá? Pôs fim a alguma coisa. Pôs fim o quê? A noção. Então, aqui é um artigo que se refere ao substantivo feminino aí. A junção dos dois, obrigatoriamente eu tenho que ter a crase. Então, se eu retirar, ele está dizendo que manteria a correção e não vai manter a correção. Tá certo? Então, a noção de viagem. Não tem como a gente manter a correção gramatical se eu retirar. Beleza? Por causa disso aqui, ó. Pôs fim a alguma coisa. A noção. Então, pega a crase. Certo? Ah, Maniz, é porque eu achava que era um pronome e aí não ia ter a crase. Meu amigo, ele está se referindo a esse substantivo aqui, ó. A noção. Beleza? Então, a questão está errada. Beleza? Então, se eu tirar, manteria o sentido e a correção gramatical? Errado. Não manteria. Ok? Porque a crase aqui é obrigatória. Questão número 4. Vamos lá, garoto. A substituição do conectivo afinal por contudo manteria os sentidos. Lembra como na hora que a gente estava lendo o texto, eu falei dele aqui, ó. Afinal, o aparecimento da rede mundial de computadores pôs fim à própria noção de viagem. Isso, como é que é isso aí? Aqui, esse afinal é como se ele estivesse concluindo. Já tem uma conclusão com ele, ó. Afinal, o aparecimento da rede mundial pôs fim à noção de viagem. Então, ele está concluindo, tá? A conjunção contudo é uma conjunção adversativa. Adversativa, Muniz, é uma conjunção que é utilizada em quebra de expectativa. Quebra de expectativa. Ou seja, ideias opostas. Se eu disser, não fui à escola, porém estudei em casa. Beleza? Não fui à escola, contudo, estudei em casa. É uma quebra de expectativa. Já, afinal, passa uma ideia de conclusão. Tá? Dentro desse texto. Então, eu não posso substituir afinal por contudo, porque o sentido vai mudar. E ele está dizendo que ia manter os sentidos, sendo que essa questão está errada. Eu não posso trocar uma conjunção que dá a ideia de conclusão por outra que dá a ideia de oposição. Beleza? Tranquilo? Tranquilo, Muniz. Vamos aqui na questão 5. Olha o fator importante que eu tinha falado na hora do início do texto, na hora que eu estava fazendo a análise das orações dentro do texto. Desenvolveram-se, poderia ser substituído pela locução foram desenvolvidos. Olha aquela noção que eu mostrei para vocês. Ó. Se eu escrever assim, alugam-se casas. Ó. Alugam-se casas. Olha o bizu, verbo transitivo direto. Quando ele se liga ao si, voz passiva sintética. Qual é a função do si? Partícula apassivadora. O VTD, o verbo, concorda com quem, Muniz? Com o seu sujeito paciente que vai estar aqui na frente. No caso aqui é casas. Sujeito paciente. Olha aí, ó. Qual é a função do si? PA. Muniz, show de bola. Aqui é verbo transitivo direto. Vamos lá. Olha lá. Faz aquela inversão para saber se dá certo. O VTD tu já achou. Show de bola. Verbo transitivo direto. Agora faz só a inversão para comprovar. Alugam-se casas. Casas são alugadas. Ah, Muniz, agora... Deu para inverter? Deu, ó. Olha a locução. Deu para inverter? Deu. Então isso aqui é o quê? Voz passiva. Então eu posso inverter. Por que é que esse verbo está no plural? Porque casas está no plural. Tá? Eles vão concordar. Tá certo? Então olha aqui. O termo desenvolveram-se poderia ser substituído pela locução foram desenvolvidos, sem prejuízo de sentido da correção. Correto. Por quê? Porque aqui o texto trouxe a voz passiva sintética. E
Ele está querendo substituir por uma voz passiva analítica. Ah, agora eu entendi. Perfeito. Por isso que a questão está o quê? Corretinha. Beleza? Vamos aqui ao nosso texto 2. Tá certo? Espero que vocês tenham tentado resolver essas questões, porque é importantíssima. Beleza? E vou dar um tempinho aí. Tá certo? Para dar uma respirada aqui para a gente continuar. Beleza? Então vamos lá. Esse texto, pessoal, é interessante, que eu não sei como é que essa prova ela cobrou um texto cobrando da galinha, falando da galinha. Olha aí, a galinha. Beleza, pessoal? Então vamos aí ver quem está por aí no chat. Pessoal, olha, queria desejar, tá certo, para vocês que vão fazer essa prova do DEPEN dia 28. Boa sorte. Deus quiser, pelo menos cair alguma coisa do que eu estou falando aqui nessa revisão para vocês. Pessoal que está estudando para PNC é focado, pessoal. Olha o português. Português vai derrubar muita gente na prova. Muniz, eu só quero estudar específica. Pois vai lá, estude só específica. Beleza? Vai lá, rebanho, tem 60 pontos, mas a prova é 120 pontos. E as outras, Muniz? Informática, português, atualidade, matemática. É que vai fazer a diferença. E pode ser que esteja alguma alteração no edital, pessoal. O edital sempre tem surpresas, tá? Então, eu quero que vocês assistam as aulas que eu deixo aí para vocês, tá certo? Compartilhem essas aulas, porque é importante. Importante para que a gente venha a melhorar o nosso rendimento na hora de resolução de questão. Beleza? Então, vamos lá. De acordo com o que eu estou fazendo com vocês, eu dou uma lidazinha no texto, tá certo? E tanto no aspecto de interpretação quanto no aspecto da análise sintática. Vamos lá. Sozinha no mundo, sem pai, sem nem mãe, ela corria, arfava, muda, concentrada. Corria, arfava, muda e concentrada. Às vezes, na fuga, pairava. Pairava no sentido de como se ela tivesse dado uma parada, né? Ficasse suspensa ali, né? Ofegante. Como se ela parasse e ficasse ofegante, respirando forte, não é? Num beiral de telhado. Então, estava em cima do telhado. Então, alguém está correndo atrás dela, né? E enquanto o rapaz galgava outros com dificuldade, tinha tempo para se refazer por um momento. Beleza? Olha aí. E então parecia tão livre. É como se ela parecesse livre no momento que ela tivesse ali dado aquela parada, enquanto o rapaz galgava outros, né? Como é que eu posso dizer? No telhado, né? E aí ela dava aquela descansadazinha antes dela começar a correr de novo, né? Então, olha, interessante isso aí. Estúpida, tímida e livre. Quem, Muniz? Bom, na verdade, não sei quem é. Ele não falou ainda. Mas lá no finalzinho do texto, ele já vai me remeter que é as galinhas. Então, essas aí são características e qualidades da galinha. Estúpida, tímida e livre. Não vitoriosa, como seria um galo em fuga. Que é que havia nas suas vísceras que fazia dela um ser? A galinha é um ser. É verdade que não se poderia contar com ela para nada. Nem ela própria contava consigo. Como o galo crer na sua crista. Então, ó, como o galo, aqui ó, foi utilizado como comparação, tá? Comparação. Olha, Muniz, é importante a gente ter esses textos aqui na hora que pode ser que caia na prova, ó. Então, nem ela contava com ela como o galo crê na sua crista. Então, comparando trechos, ó. Comparando trechos, ok? Deixa eu só trocar esse pincel aqui. Tá comparando trechos, ok? Comparação. Sua única vantagem é que havia tantas galinhas, olha aí, que morrendo uma surgiria no mesmo instante e outra tão igual como se for a mesma. Então a bichinha já sabe que ela vai morrer, né? Então para ela é uma vantagem que ela vai como se fosse, ó, é uma vantagem que ela morrendo ia surgir outras galinhas parecidas com ela, então, né? É um insignificante. É só mais uma que vai morrer, não é isso? Então conta a história de uma fuga de uma galinha, né? Que é aquela situação, o pessoal sempre pega a galinha para matar, para fazer suas comidas, né? Então esse texto simplesmente trouxe essa história dessa galinha aí, beleza? Vamos lá, partindo que eu estou com fome, daqui a pouco dá vontade de comer uma galinha, vamos lá. Questão 6. No trecho,
É verdade que não se poderia contar com ela para nada. É verdade isso. Olha aí, ó. Quando eu substituo esse trecho todinho, por isso, eu estou diante de uma oração subordinada, substantiva. Por que substantiva, Muniz? Porque aqui eu tenho esse que como conjunção integrante. Tá? Conjunção integrante. Quem são as conjunções integrantes? Nós temos o se e nós encontramos o que. Quando eles iniciam orações que dá para substituir por isso. Tá bom? Então é verdade isso. É como se eu dissesse, ó. Isso é verdade. O que é verdade? Isso. Então aqui ele funciona como um sujeito. Então essa oração aqui, ó, é o sujeito. Mas por que é uma oração? Porque eu tenho um verbo dentro dela. Então na hora que eu for classificar ela, é a oração subordinada substantiva, subjetiva. Subjetiva. Por que subjetiva? Porque ela funciona como sujeito, ok? Então vamos lá. É verdade que não se poderia contar com ela para nada. O uso da próclise, o que é próclise, Muniz? É quando eu tenho o pronome atrás do verbo. Aqui é uma questãozinha que envolve o que, Muniz? Colocação pronominal. Tá? Colocação pronominal. Cai demais? Cai, tem que saber. Principalmente os casos que são atrativos. Quem são as palavras que atraem o pronome para trás do verbo. É verdade isso. Isso o quê? Que não se poderia contar com ela para nada. Então aqui a gente já fez uma revisão de conjunção integrante, que pode cair na sua prova, que é o se e o que, quando eu consigo ser, né, o se e o que, quando a gente consegue substituir por isso, tá bom? Por que ela é subjetiva? Porque toda essa oração funciona como sujeito, ó. O que é verdade? Isso. Beleza? Vamos lá. Muniz, onde é que ele está falando dessa próxima? Bem aqui, ó. Justifique-se pela presença da palavra negativa, não. Tá aqui, ó. Ele está perguntando se esse se aqui, que se ligar ao verbo poderia ficar aqui atrás do verbo poderia, ó. Por que eu não poderia falar assim, ó? É verdade que não poderia se contar. Por que esse se está bem aqui, Muniz? Porque o não, ele é uma palavra o quê? Atrativa. Como ele é uma palavra atrativa, então ele vai atrair o se. Beleza? Ó, melhorar aqui para vocês dar uma olhadinha. Aqui ele, ó. Muniz, eu não poderia pegar esse se e colocar bem aqui na frente de poderia, não? Meu amigo, quando a gente tem um não aqui, a palavra atrativa, obrigatoriamente ele atrai esse pronome aqui. Tá? Ele atrai, é uma partícula atrativa. Então, não é uma partícula atrativa. Então, essa questão está o quê? Ó, o uso da próclise justifica-se pela presença da palavra negativa não. Correto, é isso aí. Por que é que o pronome está atrás do verbo aqui? Ó? Porque esse não é um imã, ele atrai, ele puxa o pronome para ele. Ó. É uma palavra o quê? Atrativa. Cuidado, que eu coloquei algumas palavras atrativas para vocês me confundirem na hora da prova. Ó. O que é que vai atrair, Muniz? O pronome para trás do verbo. Vamos lá. Conjunções subordinativas atrai o que, se tiver um se, o embora, o quando, o como, são conjunções subordinativas. Palavras negativas, como é o que caiu na questão, o não atrai. Nunca, jamais, ninguém. Advérbios e palavras denotativas, aqui, agora, talvez, já, mais, que, apenas, hoje, finalmente. São palavras atrativas que vai trazer o pronome para perto dele. Pronomes relativos. Então, se você vê um quezão bem grandão aqui, ó, que se encontram, ó. Pronome se liga ao verbo encontrar. Por que ele está aqui? Obrigatoriamente ele fica aqui, por causa que o que é um pronome relativo, e o pronome relativo ele é um fator atrativo. Pronomes indefinidos. Nada, tudo, outras, certas, muitos, alguém. Pronomes interrogativos, quem, que, qual, são tudo palavras atrativas. Então não esqueça, essa questão está correta realmente, porque esse pronome justifica-se, ele está bem aqui. Por que, Muniz? Muniz, apaga esse negócio ali, pelo amor de Deus. Que eu não estou vendo é nada. Tá aí, apaguei, tá aí. Vamos lá. Então tá aí, ó. Por que ele está aqui? Porque eu tenho um não. O não
Muniz, e até o que mesmo, ó. O que também atraía. Se fosse um que aqui não tivesse esse não, também atraía. Então a próclise está aí por causa dessas palavras atrativas que atraem o pronome para ficar atrás do verbo poderia, né? Muniz, ele é obrigatório aí? É obrigatório ficar aí. Beleza? Questão número 7. Vamos lá, nessa revisão aí que a gente está fazendo. Onde ele diz, o trecho, enquanto o rapaz galgava outros com dificuldade, mostra que havia uma perseguição à galinha. Correto, foi o que a gente viu aqui. Porque na hora que ela diz assim, ó. Aqui, ó. Às vezes, na fuga, pairava ofegante numa beira de telhado. É como se na hora da perseguição ela parasse um pouquinho, respirava, para depois correr de novo. E enquanto o rapaz galgava outros com dificuldade, né, das telhas lá dos telhados, né, tinha tempo para se refazer por um momento. Então, realmente, caracteriza uma perseguição. Questãozinha de interpretação, viu? Bem simples. Beleza? Então tá aí, garotos. Como é que tá aí as questões? Tá tranquilo aí? Tá dando para entender? O Muniz não sabia, não. Essa prova aqui foi para o Ministério Público, pessoal. Tem dificuldade? Tem não. Muniz, como é que eu faço para comprar uma apostila tua de específica? Tava querendo comprar uma apostila tua de específica, meu amigo. Só entrar em contato aí no YouTube, tem lá um videozinho, tem um telefone do lado. Entre em contato com aquele telefone. Peça sua apostila específica da polícia que a gente envia no e-book. Beleza? Tranquilo? Foi de bola, né? Então vamos lá. Questão número 8 diz o seguinte. No trecho, nem ela própria contava consigo, como o galo crê na sua crista. Existe uma relação de oposição? Eu não disse que era o quê, cara? Eu disse que era uma relação de comparação, pessoal, na hora do texto, ó. Comparação. Nem ela própria contava consigo mesma. Como o galo crê na sua crista, está tendo comparações entre termos, ó. Tá comparando. Nem ela própria contava com ela, como o galo crê na sua crista. Tem espécie de oposição aqui. Oposição seria o quê? Mas, porém, contudo, tá certo? São conjunções adversativas. Aqui, nós temos uma conjunção comparativa. O como. O como. Está comparando trechos, ideias. Tá bom? Não é ideia de oposição. Aqui ele está fazendo uma comparação. Ok? Vamos aqui partindo. Questão número 9 diz o seguinte. O trecho. Sua única vantagem é que havia tantas galinhas que morrendo uma surgiria no mesmo instante. Ó, queria só chamar a atenção de vocês numa situação aqui, tá? Não tem nada a ver com essa questão, porque é uma questão de interpretação, mas eu queria falar com vocês. Ó. Pode cair na prova de vocês. Ó. Sua única vantagem é que havia tantas galinhas. Sua única vantagem é isso. Novamente, ó. Esse que é o que eu já ensinei? Conjunção integrante. A conjunção integrante inicia o que? Uma oração subordinada substantiva. Se eu disser assim, Muniz, ó, e esse é aqui, cara? Esse é um verbo de ligação. O que é que tem depois do verbo de ligação? Predicativo do sujeito. Guarda essa informação. Se eu disser, ela é bonita. Quem é bonita? Ela. Sujeito. É verbo de ligação, bonita, predicativo do sujeito. Ah, Muniz. É a mesma coisa aqui, ó. Sua única vantagem é... Então, esse trecho aqui, ó, que havia tantas galinhas, né, que morrendo, uma surgiriam no mesmo instante outra. Então, esse trecho aqui, todinho, tá? Seria o que, Muniz? Ó, eu não consegui substituir por isso. Então, esse trecho todinho aqui vai ser o quê? Como a gente tem verbos dentro, ó, então, oração subordinada substantiva, predicativa. Por que predicativo? Porque aqui vem depois do verbo de ligação, meus amigos. Que eu disse aqui, ó. Um bizu, ó. Verbo de ligação, predicativo do sujeito. Então, daqui, ó. Então, isso aqui é o quê? É um predicativo do sujeito. Só que aqui está iniciando o quê? Pela conjunção integrante. Então, aqui é uma oração substantiva. Porque quando a gente tem uma conjunção integrante, ela vai iniciar o quê? As orações substantivas. Tá certo? Como essa oração está funcionando como predicativo do sujeito, então ela é predicativa. Beleza?
Detalhe importantíssimo que poderia ser cobrado numa questão. Então vamos lá. Sua única vantagem é que havia tantas galinhas que morrendo uma surgiria no mesmo instante, outra tão igual como se fosse a mesma. Comparação também aqui, ó. Nos remete à ideia de que a personagem já estava certa de sua morte, já, e sua substituição. Por quê? Porque ele diz assim, ó. Sua única vantagem é que havia tantas galinhas que morrendo uma surgiria no mesmo instante e outra. Ele já estava certa, ela já estava certa da sua morte e da sua substituição. Então, realmente, esse trecho está correto. Quando ele falou isso aí na questão. Beleza? Pessoal, essa palavra ideia aqui, ó. Tem alguns alunos perguntando. Ideia. Ideia. Perdeu o acento, tá? Perdeu, ó. É o ditongo aberto na paroxítona. Ok? Ditongo aberto na paroxítona. Perdeu os acentos, viu? Assim como a palavra... Deixa eu ver aqui. Jiboia também, ó. Jiboia. Então, toda vida quando a gente tem esses ditongozinhos abertos aqui na paroxítona, então elas perderam o acento. Ok? Então, pode cair na tua prova. Elas perderam o acento. Ditongo aberto na paroxítona. Beleza? Tranquilo? Então, show de bola. Só para a gente dar uma relembrada aí nesses trechos. Beleza, Muniz? Tranquilo, cara. Tranquilo. Beleza? Ó. Ideia, jiboia, essa ideia, boy, perderam o acento de acordo com a nova regra ortográfica. Beleza? Então, vamos lá. Então, questãozinha de interpretação de texto. Questão está corretíssima. Corretíssima. Ok? Vamos lá, garotos. Questão número 10. No trecho, pairava ofegante num beiral de telhado. O verbo pairar está empregado com o mesmo sentido de ameaçar. Que ameaçar o quê? Quando eu digo pairar, é como se eu tivesse assim, ele tivesse suspenso. É como se ele tivesse o quê? Suspenso. Suspenso o quê? Ofegante num beiral de telhado. Beleza? Como se ele tivesse suspenso, parado ali, dando aquela respirada. Entendeu? Como se ele estivesse dando aquela respirada. Então, questão querendo cobrar sentidos, sinônimos, troca de palavras para saber se manter o mesmo sentido, ó, cai nas provas. Só que ameaçar não enquadra aqui, ó. Ameaçava ofegante, não. Pairava ofegante, pairar, ele está no sentido de que ele está ali suspenso, né? Ele está ali parado, dando aquela respirada no beiral de telhado para continuar a fuga, no caso da galinha. Beleza? Então a questão está errada. Beleza? Então, um grande abraço aí para vocês, meus grandes alunos. Vamos lá aqui na próxima questão. Questão número 11. As palavras que formam a frase estúpida, tímida e livre qualificam o ser, que é o tema do texto, a galinha. Questão perfeita, já falei aqui, quando ele fala o seguinte, ó. Aqui na questão, estúpida, tímida e livre se refere à galinha, tá certo? Não vitoriosa, como seria um galo em sua fuga. Então, ele está se referindo à galinha, tá? São características, adjetivos, qualidades que se referem à galinha. Questão perfeita. E aqui, no nosso texto 3, que tanta prova essa de texto? Meu amigo, português é assim. Português é desse jeitinho aí. Texto, questão, Muniz, eu vou começar por específico. Comece por ela mesmo. Mas não deixe de fazer a de português, não. Beleza? Então vamos lá, né, pessoal? Vamos lá, o que ele está querendo falar aqui, né? Aqui esse texto ele vai falar dos rituais, né? Segundo vocês já leram aí. Aqui a gente está só corrigindo. Vamos lá. Em qualquer tempo ou lugar, a vida social é sempre marcada por rituais. Essa afirmação pode ser inesperada para muitos, porque tendemos a negar tanto a existência quanto a importância dos rituais na nossa vida. Em geral, consideramos que rituais seriam eventos de sociedades históricas. Passados, né? Coisa passada, arcaica. Da vida na corte europeia. Por exemplo, ou em um outro extremo, de sociedades indígenas. Entre nós... Ei, atenção aqui, ó. Atenção no texto.
Entre nós, a inclinação inicial é diminuir sua relevância. Entre nós, a inclinação inicial é diminuir sua relevância. Muitas vezes comentamos, foi apenas um ritual, querendo enfatizar exatamente que o evento em questão não teve maior significado e conteúdo. Foi apenas um ritual, como se fosse uma coisa já, né, arcaica, uma coisa, não tem conteúdo, é só formal. Por exemplo, um discurso pode receber esse comentário se for considerado superficial, né, em relação à expectativa de um importante comunicado. Ritual, nesse caso, é a dimensão menos importante de um evento, sinal de uma forma vazia, né, algo pouco sério. Então, e, portanto, apenas um ritual. Agimos como se desconhecêssemos que forma e conteúdo estão sempre combinados. É porque pra gente, a gente age, pessoal, como se é um ritual, é como se tivesse forma e tivesse conteúdo, mas geralmente o ritual é só uma coisa repetitiva, que não tem conteúdo, segundo o que ele está falando, só tem a forma. Mas a gente age como se tivesse forma e conteúdo, entendeu? E associamos o ritual apenas à forma. Então, agimos como se desconhecêssemos que forma e conteúdo estão sempre combinados, né? E associamos o ritual apenas à forma. A gente associa que só tem forma, beleza? Isto é, a convencionalidade, a rigidez, ao tradicionalismo, aquela coisa de sempre, é uma coisa arcaica, né? Tudo se passa como se nós, modernos, guiados pela livre vontade, estivéssemos liberados desse fenômeno do passado. Então, para a gente que é moderno, é como se a gente estivesse em liberdade, livre vontade. É como se a gente tivesse libertado desse fenômeno do passado, que seriam os rituais. Beleza? Em suma, usamos o termo ritual no dia a dia como uma conotação de um fenômeno arcaico, uma coisa formal. Então, ele está falando simplesmente dos rituais aí do texto. Vamos aqui à questão 12, onde ele pergunta assim: o texto apresentado é predominantemente descritivo. Da onde, macho? Ele está descrevendo o que aqui? Ele está descrevendo o que aqui? Está escrevendo alguma coisa? Ele está colocando a opinião aqui, dele aqui, argumentos. Em geral, consideramos que rituais seriam eventos de sociedades históricas da vida, por exemplo, né? Entre nós, a inclinação é diminuir sua relevância. Muitas vezes comentamos. Por exemplo, Muniz, agimos como se desconhecêssemos que forma e conteúdo estão sempre combinados. Pessoal, esse texto aqui não está descrevendo nada, não. Não está descrevendo uma casa. A casa é isso, isso, isso. Bonita, tem as portas abertas, tem a porta vermelha. Isso é um texto descritivo. Aqui não tem nada de descrição. Aqui simplesmente ele colocou um texto argumentativo. Tá? Então, texto dissertativo argumentativo. Em suma, usamos o termo ritual no dia a dia como uma conotação. Então ele está colocando argumentos, teses dele também, tá? Teses, pegando coisas também, quando ele coloca assim, ritual, nesse caso, é a dimensão menos importante de um evento, sinal de uma forma vazia, algo pouco sério, colocando argumentos, beleza? Tá colocando argumentos. Tem nada a ver. Muniz, pode ser que durante o texto a gente tenha alguma espécie de descrição, mas a predominância, não. Aqui nós estamos diante de um texto que argumentativo. Argumentativo, tá? É um texto argumentativo, não tem nada de texto dissertativo aqui não, tá bom? Que exemplifica uma das acepções do termo ritual. Negativo, meu amigo. Tem teses, tem argumentos. Questão 13. A substituição da conjunção por que pela locução de modo que preservaria o sentido. Como é que vai acontecer isso, pessoal? O porquê ele é utilizado em explicativas e causais. Como é que eu vou substituir uma coisa que é usada para termo explicativo e causado por uma locução que dá uma ideia de quê? De consequência. Então, vai mudar o sentido, né? Se eu colocar. Então,
fez isso de modo que aconteceu isso. Então, de modo que é uma conjunção consecutiva, que dá uma ideia de consequência. Eu não posso pegar um porquê, que é uma conjunção que é utilizada nas conjunções explicativas e causais, e substituir por uma conjunção que passa uma ideia diferente, pessoal. Tá? Então, quando ele está dizendo que preservaria os sentidos originais do texto, não preserva. Não preserva. Eu não posso substituir uma conjunção que dá uma ideia explicativa por uma conjunção que dá uma ideia de consequência. Beleza? Questão errada. Vamos aqui na questão 14. No trecho, em relação à expectativa de um importante comunicado, a retirada do sinal indicativo de crase no vocábulo a prejudicaria a correção. Vamos lá? Ó, em relação a alguma coisa. A o quê? A expectativa. Então, ó, relação a alguma coisa. No caso, a expectativa. Beleza? Então, esse a é uma preposição que vem da regência de relação. E esse outro a é um artigo que se refere ao substantivo feminino expectativa. Então, a junção dos dois aí, garotos, como é que fica? A junção dos dois vai dar o fenômeno que a gente conhece, que é a crase. Ok? Então, é obrigatório aí nesse caso, tá? Então, tá aí. A retirada do sinal indicativo de crase prejudicaria a correção gramatical do texto. Prejudica a correção gramatical do texto? Prejudica. Beleza? Porque aqui a crase é obrigatória, tá? Então, se eu tirar, prejudica a correção gramatical. Beleza? Questão correta. Tá bom? Então, vamos lá. Questão número 15. A expressão sua relevância refere-se a rituais. Vamos lá no texto de novo. Vamos aqui achar onde é que está sua relevância. Tá bem aqui, ó. Ó. Vamos lá, tirar daqui. Ó. Entre nós, a inclinação inicial é diminuir sua relevância. Vamos lá. Quando ele diz, ó, em qualquer tempo ou lugar, a vida social é sempre marcada por rituais. Essa afirmação pode ser inesperada para muitos, porque tendemos a negar tanto a existência quanto a importância dos rituais. Em geral, consideramos que rituais seriam eventos de sociedades históricas, da vida na corte europeia, por exemplo, ou em outro extremo, de sociedades indígenas. Entre nós, a inclinação inicial é diminuir sua relevância. Quem? Os rituais. Tá? Os rituais. Então, ó, sua relevância se refere aos rituais? Correto. Tá? Corretinho, corretinho. Questão de referentes textuais. Vamos lá, questão número 16, onde ele disse: depreende-se do trecho. Tudo se passa como se nós, modernos, guiados pela livre vontade, estivéssemos liberados desse fenômeno do passado. Que a autora, ao se declarar moderna, repudia o que pertence ao passado. Pessoal, vamos lá, o que é que ele coloca aqui? Ó? Vamos lá. Tudo se passa como se nós, modernos, guiados pela livre vontade, estivéssemos liberados desse fenômeno do passado. Certo. A gente moderno age como se a gente estivesse livre, né, desse fenômeno do passado. Mas em nenhum momento ele fala em repúdio. Eu repudio os atos do passado. Não, só disse que é um ato arcaico, que é um ato ultrapassado, obsoleto. Mas em nenhum momento ele julgou que repudiava aqueles atos no passado. Não, só disse que é atos passados, modernos, atos arcaicos. Beleza? Então, ó, é o que ele diz, ó. No dia a dia, como a conotação de um fenômeno que? Formal e arcaico. Em nenhum momento ele fala que repudia. Ó, tudo se passa como se nós estivéssemos liberados desse fenômeno do passado. Que a autora, que ao se declarar moderna, repudia o que pertence. Em nenhum momento ele falou que repudiava o que pertencia ao passado. Ele está dizendo só que é passado, que é arcaico, que é uma coisa obsoleta. Então, dizer que repudia, essa palavra é muito forte. Em nenhum momento ele repudia os atos do passado. Tá? Ele não repudiou, mas ele fala que é ultrapassado, só isso. Beleza? Não repudia os atos, mas que é ultrapassado. Então, essa palavra foi muito forte. Questão 17.
O texto defende que, em uma manifestação social, o ritual é a dimensão que mais contribui para a transmissão dos valores e conteúdos implicados nessa manifestação. Olha aí. O texto defende que, em uma manifestação social, o ritual é a dimensão que mais contribui para a transmissão dos valores e conteúdos implicados nessa manifestação. Será? Olha o que é que ele fala aqui no texto. Ó. Agimos como se desconhecêssemos que forma e conteúdo estão sempre combinados. E associamos o ritual apenas à forma. Ele não associa ao conteúdo. Então, ó, o que é que ele colocou aqui? Ó? O texto defende que em uma manifestação social, o ritual é a dimensão que mais contribui para a transmissão de valores e conteúdos. Não. No texto ele diz que a gente age como se nessa manifestação a gente ia analisar só os aspectos formais, ó. Não em relação ao conteúdo, porque ele não tem conteúdo. É só uma coisa formal. Então, ó, agimos como se desconhecêssemos que forma e conteúdo estão sempre combinados. E associamos o ritual apenas à forma e não ao conteúdo. Não tem conteúdo, entendeu? É só uma coisa muito... É como se fosse uma coisa constante. Só pelo fato de... É o fazer, que todo mundo faz. Pronto, é um ritual que todo mundo faz. Só a forma. Então, ele diz que a gente associa somente à forma e não ao conteúdo. Então, quando ele diz aqui, ó... o texto defende que, em uma manifestação social, o ritual é a dimensão que mais contribui para a transmissão de valores e conteúdos, sendo que ele falou que era só a forma. Tá certo? Então, a manifestação social moderna não contribui para aspectos de valores e conteúdos. Somente ele fala que a gente vê só a questão da forma. Tá aqui, ó. Só a questão da forma. Beleza? Então, a questãozinha tá errada. Questão 18. A expressão do passado foi empregada no texto como sentido de obsoleto. Correto. É isso aí, pessoal. Uma coisa ultrapassada. Tá? Ultrapassada. Então, o ritual é como se fosse ali para o texto, para as manifestações modernas, como se fosse ultrapassado. Pessoal, olha, eu queria deixar um grande abraço para vocês, tá certo? Desejo tudo de bom para vocês. Espero que tenham gostado dessa nossa correção. Dessa nossa revisão de português, comentando essa prova, que poderia ser a prova de vocês, e espero que vocês façam um bom proveito, que eu vou deixar o vídeo para vocês, tá certo? Então, revisem, analisem, olhem tudo o que eu falei aqui para vocês, anotem para que vocês aí cheguem bem na hora da prova e acertar, pegar uma questão dessa, um peguinho desse, e não errar mais na prova, beleza? Grande abraço e até a próxima, meus amigos.